Bom, então eu vou começar hoje a live, porque é uma live que eu tinha prometido ontem, mas ontem eu já fiz um spoiler, já coloquei, na verdade, tudo que eu acho, né, sobre esse estudo de caso no Substract. Então, se você não conhece, se não veio, enfim, pelo Substract, lá é uma plataforma onde eu coloco alguns artigos toda semana, tem um pelo menos, algumas semanas eu coloco mais. E ali você vai entender como é que eu penso sobre as vacinas, que é uma coisa que eu vou começar a publicar um pouco mais lá, que agora é uma época de eleição, então talvez a gente possa falar um pouquinho mais, porque vai estar um pouco mais aberto, porque vai ter mais debate sobre isso. Mas eu falo bastante sobre saúde, e tudo que a gente fala, enfim, que eu falo sobre autismo. Se você entender um pouquinho do que eu falo, você consegue trazer para sua vida e principalmente para sua saúde ou para alguém que você conhece. Por quê? Porque tudo está correlacionado. Então, o autismo é um diagnóstico, né? Mas está relacionado com neuroinflamação, está relacionado com estresse oxidativo, está relacionado com questões intestinais de desbiose, estão relacionados com questões de disfunção mitocondrial, está relacionado com a nutrição. Então, tudo está correlacionado. E se você for parar para pensar, a grande maioria das doenças estão correlacionadas com isso também. Então, hoje as pessoas estão muito intoxicadas, as pessoas estão muito inflamadas, as pessoas estão muito doentes do ponto de vista metabólico, e esse artigo fala exatamente sobre metabolismo, e eu vou falar exatamente sobre isso. Por estarem muito doentes, muitas vezes o metabolismo está ruim e a pessoa não consegue ter uma boa produção energética, a pessoa não consegue ter uma boa digestão, a pessoa não consegue ter um bom sistema imunológico funcionando adequadamente, a pessoa não consegue ter, enfim, um bom funcionamento cerebral. Então, essas coisas estão todas correlacionadas. Então, na verdade, o que a gente tem que entender mesmo é que tudo que a gente fala é relacionado à saúde. E quando a gente fala de saúde, saúde é uma coisa muito ampla. E hoje a gente vê uma população muito doente, então que está carente de saúde. Então, eu acho que essas questões que quando eu falo de autismo, as pessoas ficam meio que... porque eu só falo de autismo agora. Óbvio, porque agora é o foco do meu estudo, né? Mas eu falei muito tempo, né, sobre doenças autoimunes, que era uma coisa que eu sempre gostei, só que doenças autoimunes está correlacionado com pessoas com muitas dificuldades de vida. E aí, às vezes, tu não consegue tratar e eu me frustro quando eu não consigo tratar. E por isso que talvez eu tenha gostado tanto de autismo, porque eu caí no colo do autismo, né? Não foi o autismo não fui eu que escolhi o autismo, foi o autismo que me escolheu. E eu acho que ainda continuo tratando e continuo atendendo pacientes, porque quando a gente vê uma criança que não fala, uma criança que não interage, uma criança que não entende, uma criança que não está presente, começa a ficar presente, começa a interagir, começa a falar, parece que tudo o que a gente faz na vida valeu a pena. Que a partir dali a gente podia morrer. Às vezes eu penso isso, assim, né? Que quando... Eu já fiz muitas crianças falarem nesses meus anos de autismo, né? Eu já fiz muitas crianças melhorarem. E quando acontece isso, eu nem falo para os pais, né? Mas eu fico em estado de graça, porque esse é o papel do médico, né? O papel do médico é fazer diferença na vida das pessoas, do bom sentido, porque às vezes ele faz no mal, mas a gente não faz por querer. Eu não acredito que a gente faça no mal, né? Por querer. Eu acho que às vezes não acerta, e, enfim, medicina não é matemática. Mas acho que esse caso que eu vou trazer hoje, que é esse estudo de caso que todo mundo comentou e a maioria não sabe nem o que está falando, como sempre, é um estudo de caso que a gente pode trazer muitas questões para falar aqui hoje. E eu vou fazer uma live que eu espero que demore uns 30, 40 minutos. Se você não está com paciência, um beijo, você assiste depois. Mas eu vou deixar depois aberto para perguntas e eu gostaria que vocês fizessem perguntas, porque às vezes tem algumas perguntas que eu acho que vale a pena ser respondidas.
Mas assim, esse relato de caso foi de um post, eu imprimi, né, de um terapeuta que não sabe o que tá fazendo, coitado, mas foi legal porque ele trouxe e as pessoas ficaram curiosas, né, de entender por que que uma criança melhorou. É um estudo de caso do Dr. Baker, que eu conheço pessoalmente, e o Dr. Shaw, que eu tive com ele há pouquíssimo tempo atrás, há 1 mês, 2 meses eu tive com ele, eu voltei do Brasil. Da última vez que eu fui ao Brasil, quando eu voltei, eu fui para um congresso que era sobre ácidos orgânicos e eu encontrei o Dr. Shaw, que é um conhecedor da área, ele enfim, é um PhD, né? Ele não é um qualquer pessoa, que publicou esse caso em 2020, né? Que em 2020 a gente não tinha Mosaic ainda, a gente tinha Great Plans, que é atualmente a Mosaic, que é esse curso que eu fiz sobre ácidos orgânicos. Então a Great Plans foi uma das maiores empresas e ela foi vendida para o grupo para Mosaic, né? Que hoje o dono da Mosaic, até conheci ele nesse último congresso, enfim, faz e está fazendo esses exames de ácidos orgânicos, que é um exame que eu trabalho há muito tempo, junto com o coprológico, junto com as toxinas, o micotox, né? Então ele tem exames de toxinas fúngicas, toxinas ambientais, então tem exame de glifosato nessa empresa, na Mosaic. Então a Mosaic tem um know-how em testes de qualidade. Eu particularmente, na minha opinião, são os melhores exames do mundo. Eu confio muito nos exames da Mosaic, mais do que outras empresas, mais do que a Genova, mais do que a Doctors Data. Eu gosto muito, apesar que o Doctors Data é quase igual que o da Mosaic, né? Às vezes é 10, 20 dólares mais barato. Mas é exatamente isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre esse relato de caso, sobre os ácidos orgânicos urinários, que é um exame que eu trabalho e gosto bastante. E fui estudar. As pessoas acham que eu não estudo, né? Fui estudar mais sobre ácidos orgânicos porque eu queria entender mais o exame da Mosaic, que tá um exame novo, né? E é interessante a gente entender o exame e por como é que eles conseguiram curar essa criança do autismo, né, com o uso do antifúngico, né, que é exatamente sobre esse o relato de caso que eu vou trazer, que foi o relato de caso que as pessoas me mandaram. Então, assim, é um relato de caso de 2020, ele é o título dele é estudo de caso, uma completa recuperação e rápida, né, de um paciente com transtorno do espectro autista, depois do tratamento de aspergilos com itraconazol e esporanox, né? E aí as pessoas começaram a querer usar o itraconazol e o esporanox, né? Ou o esporanox é um nome comercial, né? Que já começamos bem, né? Quando esse título traz isso, por quê? Porque eu sou contra medicações genéricas para as crianças e eu sou contra medicações genéricas para qualquer paciente, né? Então, no Brasil, principalmente, aqui nos Estados Unidos a mesma coisa, mas no Brasil existe uma lei que as pessoas não sabem, que é a lei dos genéricos. Então, os genéricos e os similares, por que funciona e por que foi sancionado? Porque eles têm que conter até 70% do sal, da substância base, nos medicamentos. Então, quando você compra, vamos botar um remédio de uso contínuo, né? O Captopril. O nome comercial do Captopril, se existe ainda, não sei, se chamava Capotem, tá? Que é o nome referência, tá? Se você hoje for numa farmácia, você vai comprar um Captopril genérico. Na grande maioria das vezes, porque o Capotem acho que deve estar, não sei se existe ainda, mas deve estar muito, muito caro, porque ele é um remédio comercial, um nome comercial. Em todos os Captoprils que a gente tem na farmácia, todos eles têm até, no mínimo, 70% do sal. Então, tu pode ter 70%, tu pode ter 80%, tu pode ter 90% e tu pode ter 100%. Só que para cobrar menos, porque o genérico teoricamente é mais barato, o que eles fazem? Eles vão colocar o menos que a legislação solicita, né? Porque a legislação, se eu sou uma empresa, eu quero ter lucro e eu vou vender uma medicação barata, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ter o maior lucro possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o mínimo
vamos dizer assim, legalmente necessário. Então, uma medicação genérica, ela tem 70% ou mais. Tem uma empresa, que eu não vou falar o nome aqui, mas que tem quase todos os medicamentos genéricos, que ela coloca 70%. Então, quando o paciente tem uma infecção, porque assim, remédio, na verdade, ele não cura, ele remedia, né? Então, quando um paciente tem uma infecção, a gente tenta curar a infecção. Então, o único remédio que realmente cura em medicina, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o único remédio que realmente cura em medicina são os antibióticos, né? Antibióticos, antifúngicos, antivirais, eles são remédios que curam, né? Porque as doenças infecciosas têm cura. Podem ser uma cura, na verdade, por o ciclo, mas elas também têm cura pelos remédios, pelos antibióticos. Então, quando a gente usa um antibiótico, o que eu falo sempre? Nunca compre um antibiótico de marca genérica. Por quê? Porque se você está usando uma medicação que pode ter 70% do sal, você pode estar, na verdade, usando menos do que o seu organismo precisa. E alguns antibióticos, na primeira dose, a gente chama isso de dose de ataque, eles têm um efeito muito intenso na infecção onde a gente está tratando. Tanto que alguns pacientes, eu fiz infectologia, 2 anos de infectologia, e em infectologia a gente faz uma coisa que a gente chama de dose de ataque. O que é a dose de ataque? A gente dobra a dose no primeiro dia para tentar combater a infecção. Então, se tu tá colocando um remédio genérico que pode ter até 70% da dose, o que acontece? O que significa? Que muitas vezes essa infecção não vai ser combatida com 100% do medicamento genérico. Então, por isso que eu nunca oriento medicamento genérico, principalmente para infecções que sejam genéricos, sempre o nome comercial. E isso foi o que o relato de caso trouxe, porque ele trouxe uma comparação de que essa criança que tinha um aspergilos, ou seja, na verdade ele não tinha uma confirmatório de aspergilos, mas ele tinha ácidos orgânicos urinários que indicavam a presença da micotoxina do aspergilos, e fez o tratamento com itraconazol e com esporanox. E o tratamento com o medicamento genérico não funcionou, não surtiu efeito na criança. E eles acabaram utilizando a medicação referência. E o que aconteceu? A criança curou. Então, isso é muito importante, porque a maioria das pessoas não sabe dessa lei dos genéricos, não sabe que algumas empresas utilizam o mínimo regulamentado possível no sal da medicação. O que é o sal? O sal é a medicação que está na medicação, no remédio. A gente está comprando. O que tu está comprando? Uma amoxicilina com clavulanato, uma ciprofloxacina, tá comprando um captopril. Por que a medicação, o genérico, se vocês forem parar para pensar, eu estava formada quando a gente teve a lei dos genéricos, que foi uma lei muito bacana e muito inteligente. No início dos genéricos não existia uma medicação que era anticoncepcional. O anticoncepcional ele demorou para vir. Por quê? Porque o anticoncepcional, tirando o remédio, o antibiótico, né, que a infectologia, como eu falei, é a única especialidade que cura, tirando o antibiótico, o anticoncepcional tu consegue ver se ele tá fazendo efeito ou não, porque a pessoa vai ficar grávida, não tem. Se tu tomar o anticoncepcional certinho, se tu fizer a injeção, o que vai acontecer? Tu não vai ficar grávida. Se tu tomar algo que é placebo ou que tem baixo sal, tu vai engravidar. E isso, antigamente, hoje nada gera processo e responsabilidade, mas antigamente se gerava. Então, vocês podem perceber, vocês podem ler sobre isso. As medicações genéricas, elas entraram no mercado e a última que entrou foi o anticoncepcional. Por quê? Porque o anticoncepcional era o único que a gente podia ver que não era, enfim, um sal de qualidade com uma quantidade de sal adequada. Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Se vocês forem tratar o filho de vocês, para qualquer doença que seja, tá? E para vocês também, né? Sempre tentem, por mais que seja mais caro, enfim, sempre pensem no nome comercial. Principalmente quando for uma coisa mais grave. Muitas pessoas têm
manutenção da hipertensão, muitas pessoas têm manutenção do diabetes, muitas pessoas têm efeitos, na verdade, não efeitos da medicação. Por quê? Porque compram o genérico. E genérico e similar não são com 100% do sal. Então, isso é muito importante que se diga. O medicamento é referência, por quê? Porque ele tem 100% do sal. Se você for comprar um Clavolin, se você for comprar um Capoten, se você for comprar do aciclovir, do aciclovir é Zirax, a pomada. Putz, me esqueci. Se você for comprar o remédio comercial, o nome comercial, você vai comprar o medicamento. Se você vai comprar o genérico, você vai comprar uma regulamentação de até 70% de sal. Então tem que ter 70 para cima, mas pode ter 70. Tá bem? Bom, então o Dr. William e o Dr. Baker, Zovirax. Muito bem, Juliana, me esqueci do nome da pomada. Faz horas que eu não prescrevo um Zovirax. Ele é uma medicação ótima. Você pode comprar o Zovirax, custa R$17, R$20. Uma medicação super barata. E ele é o nome comercial do aciclovir. Então isso é interessante, entendeu? O Valaciclovir. Então, as pessoas gostam muito de usar, né, para as crianças, por exemplo, né? Também o itraconazol se utiliza muito para as crianças. A nistatina é difícil de achar, né, que não seja genérico. Mas o fluconazol. Então, assim, são vários antimicrobianos que realmente se usa para muitas crianças autistas. Mas eu acho que esse paper, ele trouxe exatamente esse ponto de que há uma diferença, e nos Estados Unidos, né, em relação ao genérico e em relação ao medicamento referência. A Eliana perguntou, é possível comparar a descrição do remédio à quantidade de sal? Isso eu acho que tem que entrar em contato com a farma e perguntar o que tem, quanto que eles colocam. Eles não vão dizer, obviamente, enfim, mas assim, como eu tive representante farmacêutico muito tempo e eu perguntava para eles, né? Então tem uma empresa no Brasil que é uma das empresas mais famosas, talvez seja a mais famosa do Brasil, que é brasileira, que ela coloca, eu sei porque eu perguntei milhares de vezes, e ele não funciona, porque a gente recebia muita amostra grátis, e não funciona, nem o medicamento referência deles funciona. Então, assim, essa marca nem de graça eu tomo ou dou para os meus filhos, tá? Nem de graça, absolutamente de graça. É uma marca terrível que não funciona e tem, assim, 100% de todos, porque, assim, ó, pessoal, querendo ou não, eu trabalhei muito nessa minha vida. As pessoas acham que eu trabalho pouco. Eu trabalhei muito nessa minha vida. Eu prescrevi milhares de antibióticos. Eu prescrevi milhares de medicações. Eu tive momentos da minha vida que eu atendia num plantão, fazia plantão, fiz muito plantão. Eu atendia 100, 150 pessoas num dia. Então, assim, e a gente sabe quando a pessoa volta, não é AMS. Eu gosto muito da AMS. Eu gosto muito dos medicamentos da AMS. Gosto muito mesmo. A Axê virou biosintética. Eu gosto bastante das coisas da Axê, da biosintética. Eu respeito bastante. A AMS, existe um medicamento, só um, que é da AMS, que é o Daforin, que é a fluoxetina. É a única fluoxetina que realmente faz diferença na vida dos pacientes. Eu prescrevi muita fluoxetina, principalmente quando tinha o consultório. Então, assim, a fluoxetina da AMS é excepcional, maravilhosa, que se chama Daforin. E ele tem em gotas e em cápsula. E ele é o único que é cápsula aberta. Que não é cápsula, que é comprimido. Ele é espetacular. Quem toma fluoxetina tem que tomar só Daforin, porque ele realmente faz diferença. Eu gosto muito da AMS, da biosintética, mas é uma outra empresa. Bom, e aí falando... Então, isso que eu trouxe o artigo, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, porque eu bato muito nessa tecla do genérico, eu bato muito na tecla do comercial, e às vezes os pais acham que é bobagem. Agora, antes de entrar na live, eu tava prescrevendo que faltou para um menininho um Trileptal. Trileptal é carbamazepina. E
se você tem alguém que você já conhece que usou carbamazepina ou que precisou, enfim, carbamazepina não funciona. Agora, trileptal funciona. Para vocês terem ideia do que eu tô falando. Ó, ela acabou de mandar, uma queridona. Doutora, recebi aqui já, muito obrigada. Por quê? Porque é trileptal. A carba não funciona. A carba genérica não é a mesma coisa que o trileptal. Então é muito importante que as pessoas entendam. Mas Clostridium não é assim, então bom. Tratar Clostridium não é dessa forma aí, não sei o que tu tá dando, tá, Alisson? Mas Clostridium não é bem assim, tá? Se não for uma boa vanco. Enfim. Os injetáveis genéricos, eles são diferentes, né? Porque a maioria dos injetáveis vão para hospital, né? Então, enfim, tem um viés, mas tudo bem, vamos lá. Bom, então esse caso é de uma criança, né? Então eu anotei aqui os dados todos pra gente falar sobre isso, né? Então é um menininho, né? Que tinha diagnóstico do espectro e ele tinha muitos sintomas. Eles têm é bem bonito o artigo, porque o artigo ele tem a timeline. Eu gosto de artigo, todos os meus relatos de caso eu faço com as timelines, né? Então ele tem uma timeline que não é bonita, porque é mal feita, mas é uma timeline, eu adoro timeline, e timeline é um critério para publicação de relato de caso, se vocês não sabem. E aqui ele vem com os sintomas. E aí ele coloca ocasionalmente. Aí tem que falar com o teu médico, tá, Juliana? Ocasionalmente, frequentemente, sempre e no passado, tá? Então ele coloca os sintomas. E aí nos sintomas eu anotei todos aqui: hiperatividade, movimentos repetitivos, flapping com as mãos, uso da mão do adulto para pedir as coisas, fascínio por objetos giratórios, olhar fixo para as luzes, dificuldade no sono, despertares, medo de objetos, crises de choro inconsolável, comportamento destrutivo e fala muito limitada, tá? Então, assim, a criança tinha muita sintomatologia do autismo, tá? Então, ela preenchia todos os critérios, que é o que eu falo. Então, é uma criança que movimento repetitivo, restrição de questões relacionadas à fala, comportamento de crises, de choro. Então, essa criança tem um desconforto, né? Toda criança que chora em crise tem um desconforto, os pais têm que saber isso. Despertar, então sono muito difícil, um olhar fascínio por objetos giratórios, então movimentos repetitivos e restritos. Uso das mãos, então uma dificuldade na comunicação, enfim, a criança tinha bastante sintoma do autismo. Mas tinha muitos sintomas abdominais. Então, dentro dos sintomas abdominais, a criança tinha coceira, constipação, fezes muito fétidas, bastante flatulência, distensão abdominal, com dor abdominal, diarreia, crosta láctea e fezes com muco do tipo slime, tá? Então, uma criança grave do ponto de vista intestinal. Tá, então a criança quase marcou todos os meus checks ali. Do ponto de vista intestinal, uma criança muito grave, tá? Então, assim, uma criança muito grave do ponto de vista intestinal. Então assim, tem que repetir, não dá pra tratar, tá? Só pra te dizer. Não trata. Repete e vê se é realmente isso, porque, enfim. E Clostridium é o caos pra tratar. Clostridium é muito difícil. É muito difícil. As crianças com Clostridium vai remar, não vai melhorar muito. Clostridium é muito difícil. Às vezes, nem banco segura. Tem que ver de onde é que tá vindo isso aí. Bom, vamos lá. Meu filho tem todos esses. Então, isso que é interessante, Alisson. As crianças autistas, elas têm tudo isso. As crianças que são autistas. Então, esse é o ponto que eu bato.
Então não tem como chegar um adulto e dizer que é autista se nunca teve nada disso. As crianças autistas têm, é visível, a criança está ali, não consegue interagir, a criança não fala, a criança repete, não brinca funcional, a criança se agita, é irritada, tem dificuldade de entender. Hiperatividade e agitação estão muito relacionados à desbiose, muito relacionados às questões abdominais. Então era o que essa criança tinha. E não necessariamente vai ter esses sintomas tu realmente consegue ver que a criança tem questões intestinais. É uma criança que é mais constipada, ela tem mais diarreia, ela tem distensão abdominal, os gases não são legais, a consistência das fezes. Quantas crianças nível 3 de suporte? Eu atendo quase sempre nível 3 de suporte. Quantas crianças nível 3 de suporte que eu pego que tem as fezes que são um terror? Entende? Então, assim, não adianta fazer dieta restritiva com glúten, leite e açúcar. Não adianta, tem que saber o que está acontecendo, o que essa criança digere, por que chegou lá um clostrídio, por que chegou uma cândida, por que chegou um aspergillus, da onde que vem isso? Então, isso é importante. Ó, a Aline falou assim, viu um documentário Enigma do Autismo, mostra a história de um menino que fez uso da Vanco, porém, quando terminou o tratamento, os sintomas... Assim, ó, eu já tratei muita criança com clostrídio. E trato, eu gosto. Clostrídio é um cacete, assim, é um caos. Um caos. Um caos. Só que assim, ó, se você tratou o clostrídio, voltou, você não tratou o intestino. Porque assim, por que esse clostrídio tá lá? Esse é o pulo do gato. Por que a cândida tá lá? Por que o aspergillus tá lá? Quando eu vejo essas pessoas falando em desparasitação, muita gente fala, né? Desintoxicação, desparasitação. Eu sempre penso, como é que o ser humano chegou até hoje sem um vermífugo? Porque as pessoas tomam vermífugo como se fosse água mineral. E até 50, 60 anos atrás, a gente não tinha vermífugo. Até 15 anos atrás, não existia Anitta. E como é que a gente sobreviveu? Eu fico pensando, o que uma criatura tem na cabeça? O que uma criatura tem na cabeça para achar que uma desparasitação vai melhorar a criança, para a criança falar e deixar de ser autista? Porque em toda a história da humanidade a gente teve parasita. Em toda a história da humanidade a gente teve infecção. Em toda a história da humanidade a gente teve bicho conosco. Mas agora é que é o momento de desparasitar, porque agora é que os parasitas estão provocando problema. Não, os parasitas sempre estiveram ali. O problema é você que tem outras coisas associadas. E o parasita, muitas vezes, ele protege um intestino que está muito doente. Então, assim... Tá, tudo bem, que as pessoas estão misturando as coisas, tem muito assunto ali. Mas assim, depois eu vou ler, tá? No final. Vocês podem botar as perguntas, depois eu vou ler no final ali, tá? Bom, mas é isso que eu quero dizer. Então, as pessoas não pensam nisso. Só que uma criança que tem todas essas questões intestinais que eu falei, ela precisa ser investigada. Uma criança que tem fezes tipo slime, ela precisa ser investigada. É uma criança que está sofrendo. Isso é negligência médica. A gente não pode deixar uma criança não verbal com uma barriga distendida, umas fezes de slime, pessoal. Vocês me desculpem. Ou eu tô ficando louca, porque as pessoas acham normal. As pessoas acham que uma criança que grita, se agita, se contorce de dor, que acorda no meio da noite gritando, é normal. Isso é do autismo. Mas a criança tem constipação, fezes fétidas, distensão abdominal, flatulência, dor abdominal, alternância com diarreia, fezes com muco e slime, que isso é normal. Então, assim, isso é negligência médica. Tu não pode achar que isso é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Não é normal. Não é normal. Então, tem esse porém. Bom, e daí eles foram para investigação. Só que assim, aqui no paper,
tá? Eles não falam que fizeram outros exames, eles focaram, assim, o Shawn, o William Shawn, ele tem um viés, tá? Que é uma tendência a achar que tudo é fungo. Por quê? Vamos lá. Aqui nos Estados Unidos não é que nem no Brasil. Se você não sabe, eu vou lhe dizer, tá? Aqui nos Estados Unidos não é que nem no Brasil. As casas são todas fechadas. Não se abre janela de casa. Muitas janelas não têm a condição de ser aberta. E quando tem, eu posso mostrar para vocês a janela aqui do meu escritório. Quando tem, é uma fresta desse tamanho. Por quê? Primeiro que aqui o ar-condicionado funciona verão, outono, inverno e primavera, sempre ligado. A casa é climatizada, não tem frio, não tem calor, não tem nada. A casa é sempre a mesma temperatura. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as janelas são fechadas por causa da questão do ar-condicionado, mas também porque as casas não têm essa condição de ser aberta. Não é que nem a janela da casa no Brasil, por exemplo, a minha janela da casa abre toda. Porque as casas não são arejadas. Elas já não têm esse preparo. E além disso, o ar-condicionado tá ligado. A terceira coisa, muitas casas, por causa do ar-condicionado e do sistema de ar-condicionado, porque não é só ar-condicionado, né? Tem a calefação, tem o heat e tem o cold. Então, tu pode aquecer e pode esfriar. Por isso que a temperatura é sempre a mesma. Muitas casas não tem sol. Por quê? Porque o ar-condicionado, por exemplo, no verão, o que acontece? Se tu não tiver uma cortina, tu vai perder muito calor. Então, tu tens que ter uma casa com a janela ligada e a cortina fechada, para que tu gaste o menos de energia possível. Esse é o pensamento americano. Isso, pessoal, não é no Texas, isso, pessoal, não é na Flórida, isso não é na Califórnia, isso não é em Chicago, isso não é em Washington State, isso é nos Estados Unidos da América. Então, o que acontece? Tu tem um sistema de ar-condicionado que é central e essa casa tá fechada, o que é muito fácil onde tem ar-condicionado? Ter fungos. Porque o fungo, ele tem um documentário na Netflix que é muito legal, que é o Mundo dos Fungos. Assistam para vocês entenderem. É assim, ó, se fosse a pandemia de fungo, a gente tava todo mundo morto, não tinha um aqui para contar uma história na live, tá? Porque o fungo, ele é, de todos os reinos, ele é o reino que é responsável pela regeneração. Tá? Então eles explicam isso. Se não me engano, é o Mundo dos Fungos. É um documentário no Netflix, tá? Assistam, que é bem legal. Então, assim, o mais importante é que as pessoas têm que entender que quando esses médicos, como o Dr. Shawn, fica fixado por fungo, isso é um padrão americano, não é o padrão brasileiro. O brasileiro, ele abre a casa, ele pode morar num apartamento de 20 metros quadrados, mas ele tem uma sacada e ele abre a sacada, ele abre a casa, ele pode morar na frente do Tietê, ele vai abrir a casa, ele vai abrir a sacada. A maioria das casas não tem nem ar-condicionado. As que tem ar-condicionado não é central, é um split na parede. Então, tu abre a janela, tu abre a casa, tu pega sol, tu sai pra rua. O americano, ele não sai pra rua. O americano não sai pra rua. O americano sai pra rua pra ir por dentro do carro ele vai pra onde ele tem que ir, da onde ele tem que ir, ele volta pro carro, do carro ele volta pra casa. O americano não bate perna na rua que nem brasileiro. O americano não caminha, porque aqui tudo se usa carro. Com raríssimas exceções de cidades. Os Estados Unidos tem algumas cidades que sim, que dá pra se andar. Nova York é uma cidade que se tu morar perto pode caminhar. Em Miami, se tu morar na beira da praia, ou se tu morar perto, ali tu consegue caminhar. Mas os Estados Unidos não é que nem no Brasil. No Brasil, se eu tô no centro de Porto Alegre, eu posso até a minha casa. Eu moro longe, mas eu posso ir caminhando. Aqui não. Aqui são tudo milhas. Só para eu ir da minha casa até a universidade são 30 minutos. E para eu voltar mais 30.
Então as pessoas não entendem que a vida delas é dentro de casa e dentro do carro. Então é fácil pensar em fungo. No Brasil não tem fungo, pessoal. É raro. Óbvio que tem casas que são os muquifo, tem casas que são embaixo, não sei da onde, tem casa que o cara não fez uma boa um negócio de infiltração, e aí tem uma infiltração na parede, que tá tomada de mofo. Eu não tô dizendo que não tenha, mas a possibilidade de ter, e o fungo no Brasil a gente vê, porque é um fungo na parede, é um fungo da algerose, é um fungo que não teve uma boa impermeabilização. Isso no Brasil se vê. Eu pergunto para todos os pacientes: tu mora em casa ou em apartamento? Tem alguma parede com fungo que tu pintou ou que teve reforma? Por quê? Porque ali pode ser uma fonte de fungo. Mas não tem como comparar o Brasil com os Estados Unidos em relação ao fungo. Não tem. Isso não existe. Então, assim, primeira coisa foi o genérico. Segunda coisa foi o fungo. Isso aqui é padrão americano, isso é Estados Unidos da América, isso não é Brasil. Então, quando eu vi o cara lá, o terapeuta que postou, que todo mundo mandou, dizendo que tem que fazer o tratamento, tem que fazer tratamento porcaria, merda nenhuma. Isso é coisa de gente que não tem nem noção do que tá falando. É um coitado daquele menino, daquele rapaz. A ideia foi boa, mas ele é um coitado, ele não consegue nem raciocinar. O padrão americano é completamente diferente do padrão brasileiro, de casa e de fungo, tá? Então, assim, quando tu lê isso aqui e no final ele coloca de onde é que veio o fungo, porque isso é o que o médico integrativo faz. E ele disse que foi analisada a casa, ó, uma companhia testou a casa em relação aos fungos e não achou, às vezes eles testam mal, tá? Mas não achou nenhum tipo de fungo, então que pudesse ser a causa do que estava acontecendo. Uma das hipóteses, na verdade, foi que poderia ser da mãe, que a mãe tivesse contaminado pré-natal a gestação, e aí isso poderia ter sido a causa do autismo, tá? Isso é o que ele fala. Então esse é o segundo ponto que eu queria falar. Então, assim, não tem como comparar. Então, se vocês começarem a achar que todas as crianças autistas do Brasil têm fungo, vocês vão enlouquecer, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A minha mãe dizia, não tem nada a ver o cu com a calça, tá? É assim, não existe, tá? Então, assim, a prevalência de fungo no Brasil é completamente diferente. Aí vem a pergunta da Cândida, antes da gente entrar, né? Tem muita gente que fala de infecção por Cândida, tá? Cândida, eu vou falar uma outra coisa. O Dr. Cícero, ele fala muito de cândida e de fungo, tá? Eu amo o Dr. Cícero, eu acho que ele é uma pessoa, assim, ó, excepcional. Quem já viu falando dele, ele é super respeitado, eu respeito ele com todo o meu coração. Só que tem uma diferença muito grande entre estar colonizado, ter infecção por cândida. A cândida é um fungo, e o fungo, ele é oportunista. Então, se tu tem uma desbiose intestinal, o fungo vai aparecer. Ele vai estar ali. E não necessariamente ele está causando alguma coisa. Ele só está dizendo que tem desbiose. E que a gente tem que melhorar o terreno. Então, nem todo fungo... E aí os ácidos orgânicos ajudam. Porque os ácidos orgânicos mostram as toxinas fúngicas. E é isso que esse artigo mostra. É exatamente isso. Então, ele traz o caso e mostra os ácidos orgânicos. E ele mostra que os 3 marcadores dos ácidos orgânicos... Eu devo ter um ácido orgânico aqui. Porque eu imprimi um ácido orgânico de uma criança para discutir. Tomara que eu tenha. Espera aí que eu vou ver aqui. Que eu deveria ter um ácido orgânico. Será que eu tenho? Deixa eu ver. Tem tanto papel, Senhor Jesus, dá-me força. Eu tenho o preço de tudo, de todos os ácidos orgânicos. Ah, não acredito. Acho que eu não tenho nessa minha pilha aqui. Mas assim, existem 3 marcadores que são descritos de aspergilos e que estão ali, tá? Então, assim, isso que é interessante do caso clínico, por quê? Porque ele descreve os 3 e é ali que entra, na verdade, o pulo do gato desse caso clínico. Tem que ter os 3.
porque senão fica muito dúbia. A gente não sabe realmente, porque um marcador, por exemplo, se tu pegar o ácido tartárico, que é um marcador de cândida, por isso que eu gosto, e outra coisa que eu vou falar, tá? Ácido orgânico no Brasil, a gente tem um outro, tá? Que é terrível, que é tenebroso, tá? Que é de uma empresa que faz em São Paulo e que ele é muito ruim em relação a marcadores de fungos e é por isso que eu parei de usar, tá? Eu não tenho impresso, olha, chegou a me dar uma tristeza agora no olhar. Não tem impresso. Bom, mas enfim, ele é um ácido orgânico que muito médico que não entende de ácido orgânico pede e que é de uma empresa de São Paulo que é terrível, tá? E ele não tem marcador de fungo. E eu parei de trabalhar por causa disso, porque ele não tinha marcador, ele não tem, e ele é altamente sensível, ele é péssimo. Então, ácidos orgânicos urinários, o único que presta no Brasil é da Mosaic, tá? Que é um ácido orgânico que é feito aqui nos Estados Unidos. Só tem uma empresa que faz esse ácido orgânico, que é a empresa da Suzana, que a Suzana é sócia do Rogério Rita. O Rogério Rita é o diretor, o presidente, o dono, o médico da Essential. E ele trouxe com a maior boa vontade do mundo, assim, o Dr. Rogério Rita, eu conheço ele pessoalmente, nunca conversei com ele, enfim, mas essas pessoas que são pioneiras no Brasil, a gente tem que dar o braço a torcer, que por mais que a medicina não seja compatível com a minha, a gente tem que dar o braço a torcer porque eles estão ajudando as pessoas, eles estão ajudando o povo brasileiro tão sofrido que precisa desse tipo de informação e de tratamento, enfim. Então, os únicos ácidos orgânicos que realmente são bons no Brasil são os da Mosaic, que são aqui dos Estados Unidos, e só tem uma empresa no Brasil que faz, que é a empresa da Suzana, que trabalhava com a Great Plans. Quando trabalhava com a Great Plans, eu trabalhava com eles. E aí, quando mudou para Mosaic, a Suzana também e o Rogério Rita trouxe, que é um pioneiro e é um cara muito do bem para esse tipo de questão que o Brasil precisa, tá? Então, assim, quando você vê os aspergilos, você vai ver que os 3 marcadores estão alterados, estavam aumentadíssimos de aspergilos. Então, o que eu tava falando do ácido tartárico? O ácido tartárico, a anamnose, são 2 marcadores de cândida que são mega inespecíficos. Então, tu pode ter, mas tu precisa ter mais de um para te chancelar que tu tenha cândida. Então, tu tem que ter crescimento da cândida, tu pode ter toxina da cândida, tu tem que ter uma desbiose associada, um pH bem ácido das fezes. Então, assim, tu tem vários marcadores que dizem que é cândida. Porque cândida de verdade, crescimento fúngico, candidíase, é muito difícil. Eu vi muito poucas. Só que a maioria dos médicos não entende. E aí trata. E dá fluconazol, nistatina, enfim, trata. Cetoconazol. Mas a maioria não trata disbiose, nem sabe por que tem que tratar, nem sabe. E disbiose, a grande causa de disbiose dessas crianças vem daqui. Na verdade, daqui, né? Então, o que é interessante? Esse relato de caso traz o tratamento, então detectou o aspergilos, viu que tinha, tratou com itraconazol, tratou com esporanox, com dose altíssima para essa criança, repetiu o exame veio normal e a criança melhorou e curou dos sintomas. Então, a gente sabe que toxinas, e isso é o que eu bato na tecla desde sempre, desde que o mundo é mundo, desde que eu comecei a estudar autismo. O que muda essas crianças são as toxinas desse intestino que é permeável, que tá cheio de comida lá, que a criança não mastiga, a criança não digere, a criança tá com o intestino permeável, a criança tá com uma puto grau de inflamação, a criança tá com uma baita de uma disfunção imunológica, a criança tá com um aumento do estresse oxidativo, a criança não tenha nenhuma capacidade de energia mitocondrial, a criança tá mega desnutrida. O que é isso? Começou tudo na alimentação. Que é o que a minha crítica ao estudo. O estudo não fala sobre isso. Mas mesmo assim a criança melhorou. Porque era aspergilose. Então, assim, o que eu acho mais importante de tudo isso? Entender que esses pontos são cruciais para o tratamento de uma criança com autismo. Que não é dar antifúngico para todo mundo, não é achar que dá o antifúngico que vai melhorar e que vai curar. Não é qualquer antifúngico.
Não é qualquer exame. Então, eles não falam sobre coprológico aqui. Eles não falam sobre questões digestivas da criança. Eles não falam sobre o pós dos sintomas, principalmente abdominais. Então, assim, isso são coisas interessantes do relato de caso. É um relato de caso simples, é um relato de caso que chama atenção, é um relato de caso que, na minha opinião, foi muito mal escrito, mas é um relato de caso que traz a ideia básica, eu acho que é para isso que ele serve, de que essas crianças com transtorno do espectro autista, elas têm sim uma permeabilidade aumentada do intestino, uma permeabilidade aumentada da barreira hematocefálica e a presença sim de toxinas em relação ao uso, né? Então, de toxinas em relação ao não diagnóstico, ao não tratamento de questões intestinais e principalmente de questões metabólicas e questões digestivas e questões nutricionais, enfim, tudo isso. Uma outra coisa que eu estava lendo, que eu tinha circulado aqui, ele descreve a relação de Hersheimer. Muitos pais não seguram a reação de Hersheimer. Eu dei um antiparasitário e um antibacteriano que eu gosto. Tem um que eu gosto muito aqui nos Estados Unidos, que se chama Biocidin. Eu uso para pouquíssimas crianças, tá? Mas algumas eu uso. E o Biocidin, ele faz muito esses die-off, ele faz muito esses Hersheimer. E o pai e a mãe, eles não querem segurar o rojão. E Hersheimer é um negócio que assim, a criança vira o giraia. Mas é por um tempo, vai passar. Só que tem muito pai e mãe que não quer segurar. E aí tu tem que parar. Então, assim... Mas, por exemplo, o Biocidin é espetacular. O Biocidin é sensacional. Mas eu nunca dou de cara porque ele vai fazer Hersheimer. E isso é uma reação que pode acontecer. A criança pode piorar muito no início. E tem que saber se é Hersheimer, se é essa questão da toxina, porque libera muita toxina tudo junto, ou se é alguma outra coisa. Mas como eu faço tudo muito lento, eu sei que é die-off, que é Hersheimer. Então, e tem pai que não segura. Eu dei pra um menininho, uma coisa mais querida do guri, e os pais não quiseram segurar, e eu também não vou ficar batendo boca, e não vou ficar falando, discutindo, porque eu tenho mais o que fazer. Mas é isso, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais coisa, deixa eu ver aqui. Agora eu vou responder as perguntas para terminar, tá? Falta 10 minutos. Tô tomando um suco. Eu não sou do suco, tá? Mas tá diluída, metade do suco. Mas tem um negócio que eu gosto, que se chama grapefruit, que não tem no Brasil. Que é aquela laranja vermelha. Pá. Se tem um troço que eu gosto nessa vida, é esse troço aqui. Mas eu tomo de vez em quando porque é muito bom. Bom, acho que era isso. Eu falei tudo que eu tinha anotado. Eu achei o relato de caso muito mal escrito. Falta muita coisa, né, na verdade. Assim, faltou pré e pós de tabela, faltou escala, faltou, na verdade, fazer uma cultura do aspergilos, mas aí isso aí poderia ter sido visto junto com o coprológico, que eles não descrevem, talvez o coprológico tenha havido negativo. Mas, enfim, acho que foi um relato de caso, na verdade, para associar os sintomas de autismo, né, com a suspeita de aspergilos relacionado com o metabólito urinário. Achei que foi um bom relato de caso para trazer a discussão da toxina, mas foi mal escrito. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Vamos começar das perguntas. Eu vou começar de trás para frente. Temos 10 minutos. Gostaram? Pronto. Deixa eu ver aqui.
nem sei quem é o valerista dela. Ela não tem Insta. Deve ser a Suzana, ela não tem Insta. Aproveitando que você falou de desparasitação, aqueles que pedem para tomar azul de metileno. Assim, ó, não deem e não tomem azul de metileno para tratar intestino. Tá? Azul de metileno não é para tratar intestino. Tá? E olha, de azul de metileno eu entendo. Tem poucas coisas no mundo que eu entendo. Uma delas é fotobiomodulação, a outra azul de metileno. Sim, tudo bem, André. O fungo está em tudo aqui, mas aí é a questão do brasileiro, né? De hoje tudo é as pessoas moram numa caixa de fósforo, as pessoas não pegam mais sol, não saem mais de casa, ficam só no celular o dia inteiro. As coisas estão cada vez mais caras e feitas nas coxas, né? Então, assim, acho que é isso. Não tem tanta pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem, alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer falar um pouquinho mais desse caso? Que bom, Deolinda, olha só que legal que tu falou. Difícil trazer esses medicamentos, consegui apenas o Spectronidis. Deolinda, eu vou te falar uma coisa. Se tu trouxe o Spectronidis, que não é falsificado, espero eu, tá? Que veio dos Estados Unidos, tu trouxe o melhor suplemento que tu podia trazer pro teu filho. O Spectronidis tem todos os micronutrientes, em dose que não é ruim, tá? Além disso, ele tem coenzima Q10. Essas crianças têm muitas questões mitocondriais. Ele tem creatina, que para criança eu acho muito interessante. Ele tem alfa-lipóico. Vou mentir, né? Só um pouquinho. Eu não vou mentir. Spectrum. Deixa eu botar no Our Kids. Spectrum Needs. Eu vou ler tudo que tem no Spectrum Needs, só um pouquinho. Aqui. Vamos lá. Então, assim, ele tem todas as vitaminas e os minerais, por isso que eu gosto deles, tá? Então, ele tem, se tu for pegar, tem 300 de vitamina C, tem vitamina D, óbvio que eu sempre reponho vitamina D, mas ele tem vitamina B6, ele tem E, ele tem tiamina, ele tem B12, ele tem colina, ele tem 75 de colina, de bitartarato de colina, que eu adoro para essas crianças. Eu não gosto de bitartarato, mas eu gosto, tá? Ele tem cromo, molibdênio é super importante, tá? Iodo, ele tem 50 microgramas de iodo, eu acho uma dose super adequada para as crianças. Ele tem 100 miligramas de magnésio. Então, assim, não é uma bobagemzinha. Ele não é esses 5 miligramas, 2 miligramas, 1 miligrama. Não, ele tem bastante coisa. E ali, além disso, ele tem o alfa-lipóico, ele tem 50 de alfa-lipóico. Ele tem inositol. Eu adoro inositol. Inositol é um puta de um suplemento. Coenzima Q10, ele tem 125 miligramas. Ele tem uma dose altíssima de coenzima Q10. Coenzima Q10 é ótimo para essas crianças. Além disso, ele tem carnitina, que complementa o efeito da coenzima Q10. E ele tem arginina, também gosto muito de arginina. Enfim, ele tem tocoferóis. Então, assim, é um baita do suplemento. Um baita. Assim, ó, ele é muito bom. Ele é muito... O que falta ali é uma vitamina D em alta dose. Mas assim, e vou te falar, minha querida Deolinda, consegui o original, ficou preso na alfândega, mas consegui pegar. Eu vou te falar isso, assim, ó. Tenta ver com quem vem dos Estados Unidos. Entra nesses grupos, eu falo isso pras mães. Ontem eu conversei com uma mãe que ela me disse que ela pagou R$1.200 por dois potes de Spectrum. Mentira, não era Spectrum Needs, era ácido folínico, Spectral Awakening. E ela pagou 1.300 de imposto. E eu falei, não faz isso. Porque 1.300 pro governo, pra nada. Podem me xingar, podem falar o que vocês quiserem. É R$1.300 pro governo roubar de ti R$1.300. Porque ele não tá fazendo nada, ele não vai te dar nada. Tu não tem escola, tu não tem segurança, tu não tem estrada, tu não tem absolutamente nada. É R$1.300 dado pro governo, pra nada, pra roubar, pra corrupção, que é o que acontece no Brasil.
Então, eu acho muito caro. Então, assim, tentem nesses grupos de mães, tem essas pessoas que abrem container, trazem container dos Estados Unidos para o Brasil. E muitos desses suplementos, eles podem vir, sim, para o Brasil. De algumas outras formas, mas não paguem o dobro do valor, tá? Mas o Spectrum Needs, ele é muito bom. E outra coisa que vocês podem fazer é mandar um e-mail para Spectrum Needs no site e dizer, eu sou brasileira, eu queria que viesse para cá, porque assim daqui a pouco vai ter, eles vão encontrar um importador, entendeu? Que seja via Paraguai daqui a pouco, e aí vocês conseguem tirar pelo Paraguai, mas assim, o dono da empresa, ele é muito gente boa, ele é muito queridão, é um senhorzinho, que é pesquisador, tem os artigos sobre Spectrum Needs, ele que fez, junto com o Dr. Frey. Então, assim, ele é muito legal, ele é muito gente boa. E a ideia deles é ótima, porque é um baita... Eu não ganho nada, não ganho real. Eu tô falando, na mais boa das intenções, assim. Eles são muito bons, eles têm eles têm uma ideia boa. E quando a ideia é boa, a gente tem que valorizar, né? Porque não é todo mundo que é muito correto nesse mundo. Sobre a desparasitação em criança, não dá para usar algo e reduzir a amônia para não ter esse efeito? Não dá, querida. Tu tem que saber o que tu tá desparasitando. Não se desparasita, criança. Isso é o maior erro que tu pode cometer com teu filho, é desparasitar. Não tem isso. Zeólita, silimarina, não tem. Não tem. O que tu tá tirando? Qual é o parasita que tu quer tirar do teu filho? Então o pessoal falou aqui, em clostrídio, tem giardia nessas crianças, tem... O que tu tá tirando? Não se faz desparasitação. Não existe, eu acabei de falar. Como é que nós vivemos como seres humanos até hoje sem um antifúngico, sem um antiviral, sem um antiparasitário? Como é que a gente viveu? E aí todo mundo quer desparasitar. Um coprológico, se tu faz, tem... O coprológico, ele é uma cultura de identificação por mal de Toff. Mal de Toff é uma técnica de identificação de DNA. Ele te mostra qual é o parasita que tem. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu hoje, eu não sei, óbvio que não. Tem um monte de gente que já atendeu milhares de crianças no Brasil. Eu devo ter uns 250, 300 coprológicos da Mosaic, né, que eu gosto. Great Plains, Dr. Data, que é o mesmo padrão. Com parasita, deve ser uns 20%. E é mal de Toff. Pergunta para o infecto, pergunta para o Dr. Francisco. O melhor infectologista do Brasil é o Dr. Francisco Cardoso. Vocês podem ir lá, quando ele abrir a caixinha, vocês perguntam assim, doutor, a técnica de mal de Toff, a identificação através do mal de Toff, ela é boa para parasita? Perguntem para ele, perguntem para o Francisco. O Francisco é o melhor médico que tem nesse Brasil, eu amo o Francisco. E aí vocês perguntam para ele, cultura com identificação para o mal de Toff. Perguntem para o Francisco. Pra vocês verem o que ele vai falar. Infectologista. Meu filho tomou leite de vaca da roça muito cedo, 4 meses de idade. Saiu da fórmula por leite. Me arrependo? Não te arrepende, querido. Não te arrepende. Leite da vaca da roça não te arrepende, tá? Te arrepende se tivesse dado esses leites com soda cáustica aí de caixinha. Fica tranquilo. Não te arrepende de nada, meu amor. A gente faz o melhor que a gente pode. Tá? A culpa é uma coisa que não existe. A gente faz o melhor que a gente pode. Como mãe e como pai, a gente faz o que a gente sabe e o melhor que a gente pode. Tá? Se aconteceu, corre atrás. Aí sim, se tu não correr atrás, aí tu tem culpa. Agora, sabendo as coisas que tu sabe, mas não te culpa, não se culpem por essas crianças, pessoal. Eu falo isso para esses pais, eu falo isso para essas mães, eu sou mãe de 2 crianças. Não se culpem pelas coisas, pessoal. A vida não é um conto de fadas, o que a gente vê na internet não é a realidade. Criar filho é muito difícil. Às vezes os filhos dão muito trabalho, às vezes eles não são gratos pelas coisas que tu faz. Então, assim, não levem pro lado pessoal, entendeu? Não levem. Façam as coisas de coração aberto, coração livre. Não levem para esse lado, tá? Não sei, querido. Se eu soubesse, né? Tem uma pergunta que não é referente ao caso que apresentou, mas tem vários estudos feitos sobre o autismo. O que faz as crianças nascerem, a gente não sabe, né? A gente não sabe.
Se a gente soubesse, essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Acho até que o Elon Musk dava 1 trilhão, agora não tem mais 1 trilhão, ele voltou a ser bilionário. Mas a gente não sabe. Tem muita coisa, né? Eu acho que essa questão... acho que a questão das mães, as mães estão muito doentes, né? Eu vejo só a mãe muito doente, as casas estão muito disfuncionais, né? As pessoas estão completamente loucas. Depois da pandemia... Hoje eu vinha pensando, né? Eu tava vendo um podcast. Eu nem gosto daquela moça, mas eu acho ela uma hipócrita. Mas eu vinha vendo um podcast de uma moça que se diz católica, fervorosa e tal. E aí eu tava vendo sobre a questão do homeschooling, né? E ela tava falando e tal. E aí entraram no assunto dos trans, das crianças trans, do LGBT e tal. E aí ele disse assim, quando é que a gente... O cara falando, né? Quando é que a gente saiu disso, né? Quando é que a gente entrou nessa loucura, né? De que o homem pode ser mulher, pode ser o que ele quiser e tal. E aí ela disse, foi com a revolução sexual. Eu falei, cara, não foi. Isso aí foi depois da pandemia. Antes da pandemia a gente não tinha essa loucura que tá hoje. Essa quantidade de gente psiquiátrica, essa quantidade de gente dizendo homem que é mulher, que é homem, que é cavalo, que é Therion, que é jumento, que é... Lá sei eu, não tinha isso. Não tinha. Então, pra mim foi a pandemia, que nem eu digo. Acho que o mundo acabou, a gente tá ainda aí, né? A gente ficou. Tá? Ele é um autista regressivo, 4 anos não verbal, com muita estereotipia. Clostridium teria a ver com leite? Não. Provavelmente não. Se for, não. Criança grávida, tá, Alisson, tu sabe melhor que eu, né? Não preciso te dizer, né? Tem que melhorar esse intestino aí. Comprei até panela de cerâmica pra ele comer. Não ter que comer em panela de alumínio. Que bom, Alisson. Fico muito feliz que tu tenha feito isso pelo teu filho. A panela de alumínio a gente não orienta. Panela de teflon, alumínio, assim, que nem eu digo, né? Se é pra resolver... eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro pra pagar consulta, que é o que o pessoal fala, né? Não tem dinheiro pra fazer consulta. Pessoal, eu falo tanta coisa aqui. Assim, ó, se vocês olharem minhas palestras, se vocês olharem meu Instagram, eu tenho tanto conteúdo. Eu falo tanto de fungo, eu falo de estresse oxidativo, eu falo de eu falo tanto de tanta coisa. Então, assim, a pessoa precisa fazer a dieta adequada, tirar os alimentos inflamatórios, melhorar a mastigação. Coisa mais importante para essa criança do Alisson, essa da criança, a primeira coisa que tu deveria fazer, a primeira coisa para resolver esse Clostridium, é avaliar com uma fono de mastigação, a Milene Martini, que é a que eu indico, assim, ó, se tem uma pessoa nesse mundo que é boa no que faz, é a Milene. Então, avalia com ela, faz uma avaliação. Não precisa, não é pro tratamento. Faz uma avaliação, manda um vídeo pra ela, conversa com ela. Ela vai te dizer o que ela acha. Essas crianças não mastigam. Não mastigam. Então, não tem como. Querida, assim, ó, esse negócio de deficiência de IgA é um negócio que, assim, ó, quando tu melhora a criança, a deficiência de IgA melhora. Eu tive uma paciente... vou até contar esse caso para terminar. Eu tive uma paciente, uma mãe, tá? Que a paciente era o guri. Eu chamo de guri, mas não se ofendam, tá? Porque todas as crianças são meus guri, minhas guri, enfim. Eu chamo todo mundo assim. E pai que se ofende não tem nem me seguir nas redes sociais. E aí eu tinha um guri... que ela veio porque ela já tinha passado com uma mulher que é bem famosa aí, uma dessas que eu acho que se enlouqueceu, enfim, mas que trata autismo desde sempre, eu acho que trata autismo há uns 10 anos, tá? Que é uma pediatra aí. E ela veio para melhorar a IgA, que já tinha feito de tudo e que a fulaninha, a doutora essa, não tinha melhorado e tal. E aí eu vi os exames e eu falei, olha, mas ela não tratou metade das coisas que tinha que tratar. E aí, IgA nem sempre é deficiência imunológica, é desregulação imunológica. Então, quando tu melhora a criança, quando tu sela esse intestino, quando tu melhora, a mastigação é a coisa mais importante. Essa criança começa a melhorar o IgA.
O trabalho que eu quero fazer aqui com essas crianças que eu tenho, que a gente tá escrevendo e tal, né? Eu coloquei, a IgA pra mim é um puta do marcador. IgA com a protectina são putas marcadores dessas crianças. E tem trabalho, não sou eu que tô dizendo. Eu não falo nada, eu não invento nada. Quem me diz é o PubMed. Então, IgA eu acho um puta marcador de melhora das crianças. E a criança melhorou, e a criança estava há 4, 5 anos tratando com a fulana e a mãe disse, ai, pois é, como é que melhorou? Eu falei, pois é, porque não estava tratado. Hoje eu atendi uma mãe para terminar, eu falei que vou terminar, já tô para terminar há 1 ano, né? Mas eu vou terminar, eu prometo que eu vou terminar, eu sou muito prolixa. Não te culpa que o teu guri tomou fórmula por 1 ano, Deolinda. Não te culpa. Meus filhos tomaram leite também de fórmula, eu não tinha peito. Fica assim, ó, não te culpa, minha filha, não te culpa. Mãe de autista não pode ter culpa. Mãe de autista tem que ter coragem. Pra ter uma criança daquelas em casa, tem que ter coragem de ir atrás, de mudar a vida do seu filho. Porque não vai ficar aqui pra sempre. Essas mães não vão ficar, vocês não vão ficar aqui pra sempre. Essas crianças vão ficar sozinhas. E é isso que eu falo, sabe? Quando eu falo desses nível 1 que não existe, e as pessoas ficam brabas comigo, é que assim, ó, quando uma mãe vê um adulto, quando uma mãe vê um adolescente ou um adulto que se diz nível 1, ela acha que o seu filho vai chegar daquele jeito. E é exatamente por isso que eu defendo as crianças nível 3 de suporte. Porque essas crianças não vão chegar a um adulto funcional, que é procurador de justiça. Essas crianças não vão chegar a um adulto funcional que faz videozinho dançando com um crachazinho no pescoço. O que a gente luta é para que essas crianças sejam funcionais. Para que essas crianças não usem fralda. Para que essas crianças comam sozinhas, que elas consigam fazer um prato de comida. Isso é o que a gente luta. Então, essa é a minha luta. Então, quando eu vejo esses idiotas, esses psiquiátricos, fazendo videozinho e dançando, eu fico com pena desses pais, dessas mães que se culpam. O autismo tem muita culpa e não tem culpa de ninguém, pessoal. De ninguém. Absolutamente ninguém. Tá bem? De ninguém. Realmente ele não mastiga. Alisson, tem uma moça, a coisa mais linda, tu vai te apaixonar por ela. É a coisa mais querida. O nome dela é Milene Martini. Se tu não souber, tu manda um e-mail lá pra minha funcionária que ela te manda o contato da Milene. A Milene, ela é uma fonoaudióloga que sabe o que tá fazendo. E ela vai te ajudar nessa questão. E o teu filho vai melhorar. Tá bem? Eu tenho que sair. Sim, tu imagina, ele não mastiga, ele come carne. Por que ele tem seletividade com legumes? Porque legumes tem muita fibra. O intestino não funciona, ele fica com dor. Não mastiga. Se ele não mastiga pouco, ele não mastiga nada. Não mastiga, tá? A mecânica mastigatória é bem difícil. Porque tem muita fibra. Tá bem? Precisa investigar, não é SAN, não existe. Calprotectina de 413 tem que investigar. Pelo amor do Senhor Jesus, não caia naquela lorota daquela mulher loucaça. A Milene tá aqui. Ó, a Milene tá ali, olha ali, ó. Ela mandou um que honrada. Diz oi, faz assim, Milene, só pra gente terminar. Faz assim, ó, um oizinho ali, ó, tá? A Milene nem sabia que a Milene tá aqui, ó. Eu falo bem das pessoas, mas é porque eu nem sabia que a Milene tava aqui, tá? Mas a Milene, olha aqui, ó. A Milene, olha aqui, ó. Alisson, tu vai falar com essa mocinha aqui, ó, tá? Tu manda um direct pra ela. Isso, ela tá aqui na live, olha aqui, ó. Essa moça aqui vale ouro, tá? Então, tu fala com a Milene, aqui, ó, é Milene, com E no final, tá? Martini, tá? Martini, que nem Martini. Aqui, ó, ela tá aqui na live, tá, Alisson? Procura ela e fala com ela e pede pra fazer uma avaliação. Não precisa tratar a criança, ela vai te falar essas coisas, tá? Ela vai comentar contigo o que ela acha, vai avaliar o teu menino e aí tu decide se tu quer fazer o tratamento ou não. Mas a coisa mais importante é tu saber realmente, né?
que ele não mastiga, tá bem? Com esse valor é alguma doença? Óbvio. Tem que investigar, óbvio. Isso impacta no autismo? Óbvio. Tu imagina, o teu intestino tá inflamado, tu acha que isso não impacta? Olha tudo que eu acabei de falar do caso clínico das toxinas. Ai, chega a me dar até um mal-estar. Pessoal, um beijo, essa live vai ficar salva, tá? Eu queria agradecer vocês por essa live vai ficar salva. E não deixem de seguir, de compartilhar, enfim. Se vocês tiverem dúvidas, falem aí com a Milene, enfim. E até a próxima live, tá bom? Um beijo pra vocês no coração. Tchau.